Fala, mente brilhante, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre um dos erros que mais dificultam as pessoas de serem aprovadas num concurso ou fazem com que esse caminho seja mais longo, né? Normalmente, quando você está estudando para provas e para concursos, evidentemente você quer encurtar esse caminho, você quer fazer com que ele seja o mais breve possível. E, efetivamente, tem algumas atitudes que as pessoas têm, alguns caminhos que os candidatos tomam que fazem exatamente o contrário. Eles tornam um caminho mais longo e mais difícil da sua primeira entrada no seu cargo público. Então, hoje eu vou falar com você sobre esse problema que é você fazer vários concursos, você migrar para várias áreas diferentes, ou como a gente fala, pular de concurso para concurso. Isso pode parecer que vai te levar para mais oportunidades, mas na verdade isso aí dificulta a tua aprovação. Então, é preciso você saber, né, até que ponto você pode abrir o seu leque de opções, né, até que ponto você pode abrir esse foco para você justamente não perder o foco, né, e aí tornar as coisas mais difíceis. Por outro lado, olha só que interessante, é preciso saber também não fechar demais esse foco, né, não tornar ali o foco muito restrito, porque senão isso também pode te fazer perder oportunidades. Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, hoje eu vou te contar um pouco sobre isso, vou falar da minha história também e como é que eu calibrei esse foco aí, e eu acho que isso vai te ajudar. Antes de mais nada, se você está chegando aqui nesse canal agora, né, então eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você já deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, comenta aqui porque isso é muito importante para que o conteúdo ganhe relevância e para que você também compartilhe esse vídeo com aqueles que têm interesse nesse tipo de tema. O meu nome é Alex e eu sou aprovado em vários concursos públicos e atualmente eu exerço o cargo de auditor fiscal aqui em São Paulo, depois de ter sido aprovado nesse concurso e depois de ter escolhido esta área para poder atuar, né, que é a área fiscal, para eu poder direcionar os meus estudos nesta grande área dos concursos. E é sobre isso que eu quero comentar com você hoje. Como eu disse, se você tem amigos, colegas que estão estudando também para concurso, que estão nessa caminhada, compartilhe esse vídeo com eles também, para a gente formar uma comunidade aqui bastante interessante de estudos. E eu ajudo você a poder se preparar melhor para chegar mais rápido no seu objetivo, tá bom? Então vamos lá, como eu estava dizendo, a preparação para concursos, ela envolve você evitar alguns riscos também, não é, que você possa ter e escolher, fazer as melhores escolhas. Um dos grandes problemas é justamente isso, você vai ter aquela pessoa que ou ela pula de edital para edital, sem nenhum critério, começa estudando para um concurso quando sai o edital, e aí daqui a pouco vai lá, faz aquela prova, daqui a pouco aparece um outro edital de uma outra área que não tem muito a ver ou não tem nada a ver, e lá vai a pessoa para aquele outro edital sem nenhum critério. Então esse é aquele que pula de edital para edital, né? Tem um outro tipo que não chega a ser assim tão kamikaze, mas que também não tem lá muito critério, faz provas de várias áreas diferentes. Então qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que os concursos, eles são muito competitivos e cada vez isso é mais realidade. Eles vão se tornando cada vez mais competitivos, os concursos, de modo que se você não se especializar em uma certa área do conhecimento, você normalmente vai ter dificuldade. Vou dar um exemplo, tá? Se eu pegar concursos da área jurídica só, olha, eu estou falando da área jurídica, que é um guarda-chuva grandão, tá? Dentro desta área jurídica, eu vou ter os cargos técnicos, os cargos de analista, tá certo? Dentro do judiciário, melhor dizendo, né? Mas vou ter também os cargos jurídicos, né? Que são aqueles para formação
com formação em direito. Se eu pegar só esse guarda-chuvão aqui, que é os cargos jurídicos, aqueles que são para aqueles bacharéis em direito, você vai ter muitos cargos, né? Você vai ter as procuradorias, você vai ter defensoria pública, você vai ter a área dos juízes, né? Os magistrados, as promotorias, né? Ali nos ministérios públicos. Então, às vezes as pessoas acham que dá para estudar para tudo isso de uma vez só, né? Concurso para cartório, quando na verdade, quando você pega esses programas, existem duas coisas importantes. Primeiro, algumas matérias, algumas disciplinas que são cobradas especificamente em cada um desses concursos, desses tipos de cargos, né? Que são específicos, né? E não é pouca coisa. Além disso, a forma de cobrança. A forma de cobrança é muito diferente. Então, por exemplo, se você for estudar para o Ministério Público, tá bom? Se você for estudar para o Ministério Público e você pegar o direito penal, por exemplo, isso vai ser cobrado com um nível de profundidade, um nível de exigência muito maior do que, sei lá, se você for estudar direito penal, quando cai eventualmente para a área de procuradorias, certo? Então, primeiro é uma matéria que não vai ter muito, nem todos os editais de procuradoria vai ter, mas também quando isso acontecer, vai ser cobrado num nível mais superficial. Então, o que eu estou dizendo? Disciplinas diferentes e profundidade diferente, exigência diferente para cada cargo, por causa das características desse cargo. Por outro lado, se você vai estudar para procuradorias, você vai ter uma cobrança muito maior de matérias relacionadas à fazenda pública, a parte do processo civil, que você não vai ter, por exemplo, tão aprofundadamente lá no cargo para promotor, né? Lá para o Ministério Público. Tá? Agora, abrindo um pouco mais isso que eu estou falando, se a gente está pensando em áreas de um modo geral, você tem, né, se você for inclusive, seja de nível técnico ou superior, você precisa definir os grandes guarda-chuvas. Né? Então, por exemplo, você pode escolher estudar para tribunais de justiça. Sei lá, eu quero o cargo de escrevente técnico, judiciário. E aí eu vou estudar aquelas matérias que são cobradas na maior parte dos tribunais de justiça para esse tipo de cargo. Mas aí vai aparecer, sei lá, um técnico do Tribunal Regional Federal, um analista do Tribunal Regional Federal, né, do TRF ou do TRT, e você vai perceber que dentro dessas áreas você consegue aproveitar os estudos. Então, estou estudando lá para escrevente técnico, né? E aí o que acontece? Sai um concurso aí, um edital para analista lá do TRF. Você vai perceber que boa parte do que você está estudando vai ser aproveitado para essa outra área, né? Para esse outro cargo, melhor dizendo. Você vai ter só que pegar ali, para poder se preparar um pouco melhor, tentar verificar quais são as matérias diferentes que estão sendo cobradas lá ou que vão ser cobradas quando o edital abrir. Usando o edital passado, você consegue fazer esse tipo de estudo, certo? Então, você pode, dentro dessas áreas, ir prestando outros concursos. Por quê? Porque ao longo da trajetória, você está somando conhecimentos que vão ser aproveitados dentro daquela área que você escolheu. Agora, o que é complicado fazer? Eu saio dessa área aqui e sai um concurso lá na área fiscal. E eu vou para lá, prestar aquele concurso lá. Né? De repente eu resolvo fazer. Porque saiu uma oportunidade, porque a remuneração é boa, porque eu falei, não vou perder essa chance aqui, né? Mas você vai para lá, você vai perceber que as matérias são muito, mas muito diferentes. O programa das disciplinas é muito diferente. Lá você vai ver contabilidade, matemática financeira, auditoria, você vai estudar algumas matérias de direito tributário, por exemplo, mais aprofundadamente, vai cair matérias de economia. Então, sim, é outro universo, é outra coisa que você precisa saber, porque o cargo é outro, o enfoque é completamente diferente. Então, aí quando você faz isso, sei lá, você está com um objetivo aqui, quero entrar para
para o mundo dos concursos públicos, quero entrar numa carreira pública, estou estudando ali para a área dos tribunais, para a área do judiciário. Aí você está aqui nessa pegada aqui, aparece ali uma tentação ali, uma cenourinha de uma outra área muito legal, que vai pagar bem e tal, você vai para lá estudar. O que você faz? Você larga, automaticamente você larga aquela continuidade daquele estudo dentro daquela área que você estava. E aí quando você estiver lá na outra, provavelmente você não vai ter tempo de se preparar, provavelmente não vai ser aprovado também. Só que aí você usou esse tempo abrindo o leque para matérias muito diferentes. Se você quiser voltar para cá agora, você não vai aproveitar nada daquilo que você estudou. Então percebe, você abre muito leque, é muito difícil isso, porque os concursos são cada vez mais concorridos. Então cada vez mais você precisa se especializar, porque você está concorrendo com especialistas, né? Pessoas que estão se especializando naquelas matérias, naqueles programas, né? Então certamente você vai ter desvantagens. Se tentar abrir muito leque, você não vai pegar nada, não vai conseguir aprender nada da forma suficiente, né, para você ficar entrar com um grau elevado assim de concorrer, né, para você ficar num nível que você pode concorrer realmente, né, competitivo, tá certo? Então se você abrir muito esse leque, você não vai ficar competitivo em nenhuma das áreas. Isso vai dificultar, vai atrasar, na maior parte das vezes, a tua aprovação, a tua entrada no cargo público, né? Por outro lado, olha o erro contrário, né? Tem pessoas que fazem o seguinte, fecham demais, querem um cargo só. Eu só quero se for aquele cargo. Mas aí tem aquilo, né, pessoal? Concurso é aquilo. Um cargo específico vai abrir concurso uma vez, depois vai demorar um bom tempo, né? Então, sei lá, o cara fala, eu quero ser da Receita Federal, por exemplo, né? Eu só quero se eu for auditor fiscal da Receita Federal. Pô, mas aí se você passou esse concurso, você não foi aprovado, o que vai acontecer? Você vai ter que esperar muito tempo, né? Ou o contrário, né? Olha, esse cargo ainda, esse concurso não sei quando vai abrir ainda, talvez vai demorar muito tempo, né? E aí? E aqueles outros concursos que são da mesma área, concursos afins que estão acontecendo, você vai deixar de fazer? Não, né? Porque isso te serve de aprendizado e de experiência. Então, por exemplo, você pode ter um cargo-alvo lá. Quero ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, vou estudar com esse foco. Ele tem um programa. Esse programa vai ser aproveitado para quase tudo na área fiscal. Exceto, claro, aquelas matérias mais específicas da Receita Federal, legislação aduaneira, comércio internacional, essas coisas não, né? Mas se você pegar o conteúdo grossão ali e você trouxer, por exemplo, para um auditor fiscal do estado, né, uma Cefaz de algum estado, você vai estudar, boa parte do que você estudou vai ser aproveitado, e o que você vai fazer? Você vai trocar essas matérias aí, direito, comércio internacional, legislação aduaneira, você vai trocar por legislação estadual, tributos estaduais, a legislação pertinente a isso, né? Mas a base que você está formando é uma base da área fiscal, né? Bom, foi assim que eu fiz, né, para ser aprovado no cargo de auditor fiscal, né? Eu já tinha sido aprovado no cargo, por exemplo, de escrevente técnico judiciário, né, aqui no TJ de São Paulo. Eu já tinha sido aprovado um pouco mais para frente, eu decidi ir para a área fiscal, né? Eu falei, vou estudar para me tornar auditor fiscal. Comecei esses estudos. No meio do caminho apareceu um concurso que era de analista de planejamento, orçamento e finanças públicas de São Paulo, a POF de São Paulo, que é uma área de controladoria, né? Planejamento, controle, finanças, né? Essas áreas de controle são muito pertinho da área fiscal, né? Muda alguma coisa no programa, muda, né? Você vai estudar um pouco mais a legislação orçamentária, você vai estudar um pouco mais essa parte, né, de lei de responsabilidade fiscal também, mais essa parte de orçamentos mesmo, né? E com esse ajuste você consegue aproveitar boa parte das matérias e você consegue levar tudo isso para esse outro tipo de concurso, né, de controladoria. Então foi o que eu fiz e fui aprovado lá em
no cargo de APOF, né? Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas do Estado de São Paulo. Só que boa parte das matérias que eu estava estudando eram semelhantes à da área fiscal. Então eu não fiz um desvio, né? Aquele desvio muito grande. Eu estudei ali por um tempo, porque o concurso saiu e eu já tinha uma boa base, né? Eu olhei o edital e falei, pô, boa base isso aqui eu já tenho. Então agora eu vou fazer aquele incremento que falta. Estudei ali uns 3 meses, né, até o concurso e consegui ser aprovado. Isso foi ali por um determinado ano, né? Fiz essa aprovação ali. Depois voltei rapidinho e retomei o estudo para carreira fiscal, né? Então, olha que legal. Eu fui aprovado, ingressei no cargo, mas ali eu retornei, continuei estudando, tendo aproveitado quase tudo que eu tinha estudado para o outro concurso. E continuei minha caminhada. Um ano depois, um ano e pouco depois, saiu o concurso aqui para auditor fiscal de São Paulo. Lá fui, lá fiz e felizmente consegui ser aprovado. Ou seja, essa é uma coisa muito importante, tá? Você não pode ficar mudando muito, pulando de um galho para outro o tempo todo, senão você vai dificultar a tua aprovação. Contudo, fechar demais o foco também não é legal, porque você perde oportunidades. Então, qual que é o segredo aí? É você definir uma área e não ficar saindo muito fora dela, né? Se foge das tentações de ficar indo para outros concursos muito diferentes, foca numa área e dentro dessa área, sim, dentro dessa área você pode fazer várias provas, porque tudo isso vai ser aproveitado, você vai chegar mais rápido na sua aprovação, tá bom? Pessoal, me diz aí, como é que isso é para você, tá bom? Como é que você tem lidado com isso? Comenta aqui se você já cometeu esse tipo de erro também, ou se você conseguiu, como é que você está fazendo para ajustar isso, e como é que está sendo a sua caminhada aí até a sua aprovação. Comenta aqui porque isso é muito legal para estimular o debate e a gente aproveitar a experiência uns dos outros, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.